Ó Senhor, o nosso coração se enche de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. É por isso que nós estamos aqui e nós te bendizemos por todos os benefícios que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Oh Deus, recebe a nossa adoração aqui neste lugar, Jesus. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Diga. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, se render a Ele, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, te adoramos, Deus. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Erga suas mãos e
Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Nós te damos um aleluia, oh Jesus. Obrigada, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Sim, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse
tomou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que vou. Eu vou. Eu corro para ti, Jesus, para os teus braços de amor. Pra onde eu iria, Senhor? É só em ti, é só em ti. Será que você tem palavras de adoração? Oh, foi só o teu amor que nos alcançou. Nós somos amados por Ele. Nós somos amados por ti, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Sentimos a tua presença aqui, ó Deus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Diga o nome dele, Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar, Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Tu és adorado neste lugar, és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir.
aguardado, Ele vem me buscar. Em breve sairá essa notícia. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja, e mais a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende. Levanta essa geração, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama.
aqui nesse lugar, Senhor. Nós estamos te esperando, Senhor. Mostra, Senhor, a tua face para nós. Mostra, Senhor, novamente, faz os seus feitos novamente, Senhor. É isso que nós te pedimos neste lugar. Aviva os nossos corações, Senhor. E se você crê nisso, será que você pode aplaudi-lo nessa noite? Aleluia. Reacende, Senhor, novamente a chama do nosso coração de amor por ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Será que você pode liberar uma palavra de vitória na vida desse irmão que está aí do seu lado? Dá um abraço nele. Dizer: Deus te abençoe. Receba o Espírito Santo dentro do seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Depois você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Uma coisa errada. Sobre o quê? Eles insistem em dizer que a nossa geração está perdida. E você acredita nisso? Eu acredito no que você disse, que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam e que a terra seria cheia. Mas o que estamos fazendo ainda é pouco, não faz sentido. O que não faz sentido? Nós ainda estamos no raso. As águas batem em meus joelhos, mas ainda é pouco, eu quero andar mais uma vez. Agora. Olá, povo de Deus, povo da Nova Vida. Eu quero convidar você a estar conosco no nosso desafio maior que vem agora pela frente, que é o nosso projeto Casa de Paz. São 8 semanas, onde a pessoa abre a porta da sua casa, vai um grupo lá para orar, compartilhar a palavra de Deus, assim como Jesus havia enviado de casa em casa os discípulos, levando a paz do Senhor. Eu quero então desafiar você que é da nossa igreja a buscar alguém que precisa de paz, para que você seja um instrumento para levar essa paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Então, você que conhece o Senhor Jesus, tem a missão de ser um mensageiro da paz, um semeador da paz. Você será um instrumento de bênção para vidas que precisam de paz. Então aqui fica o nosso convite, o nosso desafio. Venha ser um semeador da paz. E você que quer oferecer a sua casa ou a casa de alguém, faça isso. E a paz do nosso bom Deus estará com você nessa missão. Coisas milagrosas vão acontecer. O Senhor irá com vocês, como foi com os discípulos. E você voltará trazendo as boas novas que o Senhor operou por intermédio de você, semeador da paz e filho da paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Pai, seja convosco, amém?
Quem está respirando aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Todo ser que respira, louve o Senhor. Que bom estarmos aqui. Bem-vindo a todos vocês à casa do Senhor, principalmente nesta noite, né? Com a Eucaristia, a mesa do Senhor. Todos estão convidados nesta noite para participar da mesa do Senhor. Eu espero que você já esteja com seu coração já preparado, em nome de Jesus. Eu acredito que cadeias serão quebradas nesta noite. Quem crê nisso? Aleluia! Deus fará grandes coisas por nós. Já está fazendo. Louvor, presença poderosa de Deus. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos dar os anúncios, vamos recolher as ofertas. Estamos felizes com o Senhor, porque até aqui nos ajudou. Aleluia, estamos aí numa jornada, no projeto Casa de Paz. Nós já passamos de 100 casas, você pode dizer graças a Deus? Aleluia, 100 casas, pelo menos 100 casas. Por que a gente não tem um número exato? Porque nós ainda estamos fechando, essa é a última semana. Inclusive, se você tiver alguém que precisa, uma casa que o Espírito Santo colocou no seu coração, uma pessoa, uma família, uma pessoa que de repente está desviada dos caminhos do Senhor, é também uma ponte. O projeto Casa de Paz é uma ponte para trazer de volta aquele que por algum motivo se desviou, esfriou, está lá na sua casa preso, numa angústia ou nas cadeias espirituais do maligno, enfim. Casa de Paz é um instrumento poderosíssimo de evangelismo, de resgate de vidas. Então, se o Espírito Santo colocou, se você lembrou, dá tempo de você ainda conversar com o seu líder, com os pastores, diáconos, supervisores de ND, fazer aí o cadastro. E a gente então convidar e ligar para essa família, porque a partir de de segunda-feira, começa às 7, nós falamos 8 semanas, porque uma da semana é confraternização. Mas na verdade são 7 semanas, onde eles estarão recebendo a palavra de Deus, a dupla de semeadores que estarão indo debaixo de unção, de autoridade, de envio da parte da igreja e do Senhor Jesus. Então, lembre-se disso, nós temos ainda alguns dias para que você possa cadastrar alguma família que o Espírito Santo colocar no seu coração. Domingo que vem, irmãos, é Dia das Mães. Que bom, que bênção, né? Estaremos aqui celebrando a Deus pela vida das nossas mães. Pela manhã, MTL normal, culto normal também pela manhã, ok? E à noite teremos aqui o culto da noite, 19 horas, sendo que teremos 2 momentos especiais domingo que vem. Um momento onde nós estaremos ungindo os 160, 170, né? Nós estamos com mais ou menos 160 já semeadores, que vão cobrir, né, essas casas de paz, que estarão sendo enviados. Eles estarão aqui subindo no altar e nós estaremos ungindo, conforme Jesus fez no capítulo 10 de Lucas, no livro de Lucas. Impor nas nossas mãos, ungindo e delegando a essas vidas preciosas, esses missionários do Senhor, semeadores da paz, autoridade para irem e fazerem aquilo que foi ordenado pelo Senhor, segundo a Escritura. Pregar o Evangelho, estabelecer uma base do reino de Deus na casa dessas famílias que ainda não têm uma experiência, não conhecem o Senhor Jesus. Então, venha para que você possa participar e se alegrar conosco, né, que é um momento muito especial. E logo depois nós teremos também a apresentação do Ministério Infantil. As nossas crianças da primeira infância estarão aqui também cantando, dançando e fazendo aquilo que eles sabem fazer maravilhosamente bem e dando a homenagem às nossas mamães que estarão presentes. Então não perca, estejam conosco domingo que vem. Lembrando, irmãos, que o Exidin está chegando, você viu aí o vídeo, não deixe de enviar o seu adolescente. O Fire também está chegando, Exidin é em julho, Fire em setembro, que são os encontros dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Em julho também teremos a EBF, que é para as nossas crianças também, pequenas ali do Ministério Infantil. Enfim, prepare aí para que você não deixe na sua agenda, na sua vida, no seu planejamento doméstico, para que você possa enviar a sua criança, seu adolescente, seu jovem, para esses momentos específicos, onde Deus prepara para incentivar, para moldar o caráter de Cristo nos nossos filhos e netos, em nome de Jesus. E dia 30 de maio, você deve ter recebido já esse folhetim, 2, 3 folhetinhos, da Casa de Paz, e atrás aqui, só para não esquecer, o nosso seminário de transtornos emocionais, dia 30 de maio, começa às 9 horas da manhã, presta atenção, povo de Deus, para você não ficar de fora. Você sabe das doenças do século, segundo a Organização Mundial de Saúde, a nível global, uma porcentagem enorme da população, a nível global, ficará doente, será atingido por uma dessas doenças do século.
Então, irmãos, a melhor forma de evitar fazer parte dessa estatística é a prevenção. E o seminário de transtornos emocionais, um dos objetivos é exatamente isso: trazer à tona o conhecimento sobre os fatores que envolvem as doenças do cérebro, para você se prevenir, e também o autoconhecimento. O que passa dentro de você, as suas demandas, para que você possa processar, resolver e não cair nesse laço, né? Infelizmente, nessa estatística que, segundo especialistas, estão aí alertando a população mundial. Então, a Igreja Nova Vida tem uma visão muito clara sobre isso, uma responsabilidade muito grande, não somente com a sua vida espiritual, mas a sua vida emocional. E por isso preparamos um seminário como esse. As inscrições já estão abertas, ok? 9 às 17 horas estaremos aqui. Teremos aqui várias palestras, inclusive 2 dos palestrantes já estão confirmados, os temas já também estão sendo já confirmados, e nós estaremos durante essa semana, pela graça de Deus, colocando nas redes sociais os temas, os palestrantes, seu currículo, para que você possa entender a importância, a profundidade de pessoas aqui, especialistas na área da saúde emocional, mental, que estarão aqui nos levando a um conhecimento intenso para que a gente possa ser ricamente abençoado e guardado pelo Senhor. Lembrando também que dia 17 de maio, sem ser domingo agora ou outro, teremos batismo nas águas, pela manhã. Sempre pela manhã o batismo nas águas. Pastor Flávio está dando aí o intensivão para aquelas pessoas que decidem, né, a se batizarem, para que todos possam participar desse momento também, muito importante, porque o batismo nas águas é uma doutrina que faz parte da doutrina da salvação, né? Quem crer e for batizado será salvo. É importante que todos passem pelo batismo nas águas. Então, fale com o pastor Flávio, fale com o pastor Anderson, e estejam conosco em nome de Jesus. Esses são os nossos anúncios. Eu quero dar um anúncio também muito, muito legal, irmãos. Dia 16, não posso esquecer, 16 de maio, o diácono Natan e a sua noiva, a irmã Bia, estarão casando. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, amém. Daí uma salva de palmas. Eles merecem. Eles merecem. Hoje foi o casamento no civil, por isso que ele não está aqui conosco. Mas quando você encontrar o diácono Natan e a Bia, dê um abraço, um forte abraço, ore por eles e mais. Eles têm sido um instrumento poderosíssimo para abençoar os nossos adolescentes, nossos jovens, nossos filhos e os nossos netos. E a gente tem que abençoar esse casal. Então, dê um abraço neles, ore por eles e mais, dê um presente de casamento. Amém, igreja? Amém. Aqueles que tiverem condições, pergunte. Você tem uma lista aí? Tenho. Então, me dá a lista aí que eu vou escolher o presente. Se eles não tiverem lista, você ora e dá um presente abençoado dentro não somente das suas condições financeiras, mas do seu amor pela vida deles. Irmãos, eles merecem o melhor, eles merecem o abraço da igreja, eles merecem presente, oração, porque é um trabalho imensurável o que o diácono, juntamente com a Bia, juntamente com a equipe, né, dos jovens que é a rede de apoio da nossa juventude, fazem pelos nossos jovens. Eu tenho visto muito elogio de pastores que não são do nosso ministério, falando sobre a nossa juventude, sobre o trabalho, discipulado, acompanhamento, acolhimento. É uma coisa gloriosa e maravilhosa ver esses jovens tão comprometidos com o reino de Deus e com as vidas. Então fica aqui a minha dica para você, tá? Abençoar quem tem te abençoado. Né? Sem falar nas ministrações aqui do diácono na quarta-feira, que tem sido uma bênção para todos nós, no nome de Jesus. E agora nós vamos recolher os nossos dízimos, nossas ofertas. É um momento muito especial, maravilhoso, irmãos. Ainda estamos na presença de Deus, ainda estamos adorando a Deus, porque nós adoramos a Deus com a nossa música, nossa alegria, nossa oração, nossas palmas. Mas adoramos e honramos a Deus com a nossa vida financeira. Deus nos deu saúde, talento, sabedoria, abriu portas de emprego, o pão não tem faltado, graças a Deus, o Senhor tem mantido, feito a manutenção das nossas vidas, porque Deus te ama, Deus nos ama, e há promessas que estão ligadas a essa manutenção, esse sustento financeiro, graças a Deus por isso. Mas também há uma responsabilidade da igreja. Uma vez que eu recebo de Deus, eu preciso também devolver aquilo que Ele está me pedindo, para a manutenção da sua casa. E a Nova Vida é muito séria nesse assunto. A Nova Vida tem uma visão muito séria, muito íntegra e muito bíblica com referência a esse assunto. Sabemos, irmãos, que é bíblico, é um princípio do reino para a manutenção da casa, porque quem sustenta a obra de Deus,
Presta atenção, não é o governo. Quem sustenta a obra de Deus são os fiéis dizimistas e ofertantes, é a própria igreja. A igreja sustenta a igreja. Você pode dizer glória a Deus? Deus estabeleceu assim, não vamos dever nada a ninguém, somente a Deus. Nosso compromisso, nossa obediência e nosso amor por Ele e pelas vidas. E através dos 10%, porque dízimo significa 10% de tudo que chega em nossas mãos. Fazendo assim, devolvendo para Deus, seja pelo Pix, seja aqui no altar de Deus. Devolvendo para Ele, Deus então há de abrir as janelas do céu. E não somente o dízimo, mas a oferta, que é algo voluntário do seu coração, em obediência também à palavra, porque está na palavra. Mas a porcentagem você determina, sabedores de que quanto mais plantamos para Deus, mais plantamos no reino de Deus, mais vamos colher. Irmãos, é proporcional. Deus, Ele abençoa quem realmente está disponível a abençoar a sua obra. Saiba disso, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra dele. E isso está muito claro nas escrituras. E nós somos uma igreja bem-aventurada, porque temos uma iluminação clara sobre esse quesito, sobre esse princípio, sobre essa lei, sobre esse mandamento, sobre essa ordem que o Senhor deixou para a sua igreja e para o sustento da sua casa. Fazemos com muita alegria, temos o Pix da igreja, os Pix para ajudar algumas pessoas. Porque 3 Pix? 3 Pix, pode estar lá, pessoal, porque um é o dízimo e oferta mesmo que você vai entregar. O outro é porque a nossa igreja filha lá do Recreio ainda depende de ofertas que saem daqui. Às vezes precisa a mãe socorrer a filha. E aqui a reforma, porque a reforma não acabou, irmãos. Nós temos muita coisa ainda na igreja para reformar, vocês sabem disso. Conforme a gente vai, a gente até passou alguns relatórios para vocês aqui. É uma igreja muito grande, né? O espaço aqui é muito grande, então requer um compromisso de todos e um trabalho árduo que a gente começou e não vai terminar enquanto... E vamos continuar até que a gente termine todos os setores da igreja que precisa desses cuidados em nome de Jesus. Fazemos isso com muita alegria. Eu quero chamar os obreiros, por favor, venha à frente. E você dará a melhor salva de palmas ao Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor ao Deus do dízimo e da oferta. Graças a Deus por isso. Aleluia. Os obreiros podem andar um pouquinho mais rápido? Aleluia. Deus é bom. Quem está com os envelopes pode circular. E você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, nosso pastor Flávio estará. Pastor Flávio é o pastor do batismo, que prepara o pessoal para o batismo, viu? Então, se você tem alguém na sua família, no seu ND, fale com ele. Dia 17, batismo. Enquanto os irmãos estão passando a salva aí, vamos conhecer. Tem alguém nos visitando aqui nesta noite, né? Tão abençoada. Primeira vez, segunda vez ou terceira vez aqui na igreja. Levante a mão, nosso irmão aqui, amém. Mais alguém? Eu não estou enxergando daqui. Levanta a mão bem alto lá atrás também. Você vai receber um folhetinho, o pessoal aí rapidinho. No final do culto, por favor, meu querido, minha querida, você que está aqui nos visitando, preencha, coloque seu nome, se você puder e quiser, coloque seu pedido de oração, entregue lá no balcão, que nós estaremos orando pela sua vida, te convidando a participar dos nossos trabalhos, nossos grupos familiares. A Igreja de Nova Vida deseja saudar os nossos visitantes, dizendo que Deus os abençoe. Bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te responda, né? Que Deus preencha seu coração e te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Os diáconos estão trazendo a salva. Tem um pedido aqui de oração. Se você lembrou de alguém que esteja enfermo e precisando de uma oração ou de um outro problema familiar ou outra esfera da sua vida, inclua essa pessoa neste momento. Vamos orar por esse pedido, pelos pedidos e pelos dízimos e oferta. Estenda as mãos, igreja, em nome de Jesus. Abba, Pai, nós te louvamos pela oportunidade, pela graça em Cristo Jesus, de devolver para ti o que pertence a ti. Isso é graça. E nós estamos, Senhor, felizes por o Senhor ter nos dado essa oportunidade maravilhosa em Cristo. Obrigado, abençoa o dízimo, dizimista, oferta, ofertante. Multiplica a renda do teu povo e a renda da tua igreja. Abençoa também, Senhor, em nome de Jesus, Ruth,
que terá que passar por uma operação, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa curá-la. Visita a tua serva nesse leito de enfermidade e que ela nem precise passar por essa operação, mas que ela seja curada, Senhor, pelas tuas mãos. Nós entregamos esses pedidos diante de ti, gratos, imensamente gratos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam, Pastor Paulo, por favor, dê uma salva de palmas pela vida do nosso Pastor Paulo, que estará nos abençoando. Aleluia. Boa noite, igreja. Eu disse boa noite, igreja. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor, diga glória a Deus. Eu não sei se eu tenho toque, por isso que eu tenho que vir para o transtorno emocional, pastor. Eu estou botando aqui o púlpito aqui no meio, aqui, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Lamentações, capítulo 3. Oh, glória, o Senhor está na casa. Daqui a pouco a Eucaristia do Senhor. Prepare o seu coração. Vamos continuar aí nessa unção do louvor. Em nome de Jesus, dê glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim, a gente vai ler 2 versículos, tá? Lamentações, depois a gente vai para Lucas. Lamentações 3, 21, diz assim, muito conhecido o versículo. Quero trazer à memória, repita comigo, memória, o que me pode dar esperança. Glória a Deus. Agora vai, por favor, em Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Diz assim, e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória, repita comigo, memória de mim. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Abba, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão sublime, Senhor. Quer estar na tua casa, quer estar, Senhor, diante da tua mesa, diante da Eucaristia do Senhor. Nesse momento, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Continue, Senhor, falando aos nossos corações e nos dê sabedoria para ainda mais discernir, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo quer continuar fazendo nesse culto. Eu repreendo, Senhor, agora, como igreja que somos, toda distração caia por terra em nome de Jesus. Nós consagramos ainda mais esse culto diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Amados irmãos, a palavra que me salta nessa noite, em cima desses 2 versículos que eu acabei de ler, é a palavra memória. Quando abrimos em Lamentações, capítulo 3, e Lucas 22, a palavra memória está escrita diante da palavra do Senhor. E aí, queremos só observar um pouco e falar para vocês, isso com certeza, até se pegar uma criança ali, ela vai... no Ministério Infantil, ela vai saber, com as suas palavras, falar o que é memória. Tá? Memória é a capacidade do ser humano de lembrar ou guardar algumas informações que está aqui no seu cérebro. Ok? Então, é como se fosse, entre aspas, um HD que você tem no seu cérebro e aí você começa a lembrar. Né? Lembranças da infância, experiências, às vezes ruins ou boas, conhecimentos, lembranças de pessoas, lembranças de momentos, de locais que você foi. Então, nós, quando falamos e observamos a palavra memória, humanamente falando, é recordações, é coisas que vêm no nosso cérebro e você, opa, lembrei disso aqui, lembrei desse nome, lembrei desse versículo. Ok, mas quando a Bíblia diz sobre memória, é algo que devemos lembrar também em nossa mente, mas trazendo algo em nosso coração. Também reviver espiritualmente algum momento. Por isso, ali com os seus discípulos, Jesus chega para os discípulos e fala, ó, fazei e trazei a memória. Fazei isso em memória de mim. Trazei o momento da Santa Ceia, trazei o momento do meu corpo, do meu sangue aqui para o presente. E é isso que nós queremos aqui aprofundar um pouco mais em cima dessa palavra. É manter viva, quando a Bíblia fala sobre memória,
é manter viva uma verdade. É também agir baseado naquilo que Deus fez. Então, diante de todos esses relatos sobre essa palavra memória, eu quero passar para vocês que hoje não é apenas um culto. Queremos aqui buscar na nossa memória algo que vem do céu. Queremos buscar na nossa memória um encontro. Queremos buscar na nossa memória a mesa, o sangue, o corpo de Cristo Jesus. Porém, acabamos de ler em Lamentações que o profeta Jeremias, profeta alguns falam que ele é o profeta chorão, porque lamentou sobre aquilo que aconteceu em Jerusalém. A Babilônia, o governo da Babilônia, destruiu completamente Jerusalém. Os seus muros, o seu templo, as famílias, os campos, tudo que Jerusalém conquistou durante anos e anos, foi destruído pelo poder da Babilônia. Porém, ali o profeta vivendo aquele caos, vivendo aquela destruição, vivendo aquela dor junto com o seu povo, ele começa a lamentar. E uma das coisas que o profeta Jeremias começa a fazer é, diante dessa dor, diante desse caos, diante dessa destruição, nessa cidade de Jerusalém, eu quero começar a trazer à memória aquilo que me restaura a esperança. Jerusalém estava destruída, o povo estava sofrendo, tudo estava perdido, porém, Jeremias se declara, porém, Jeremias começa a bater em sua mente, eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Tem como você repetir comigo? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Teve uma pessoa que bateu assim na cabeça, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Realmente, nessa quarta-feira, nesse culto de Santa Ceia, eu quero que você traga à memória. Ele não esperou, o profeta Jeremias não esperou sentir a esperança. Ele não esperou decidir para lembrar, não. Ele lembrou. Ele trouxe à memória. É uma decisão, é uma ação. Porém, a esperança, querido, não nasceu naquele ambiente de dor. Nasceu quando ele decidiu a lembrar. E eu quero que você, profeticamente, faça isso, assim como o profeta Jeremias fez lá atrás, aonde ele vivia o caos, aonde ele vivia o sofrimento, aonde ele via famílias, pessoas assassinadas, pessoas, pais e mães separados, irmãos separados. O asilo chegou, o poder da Babilônia chegou, porém ele trouxe para a sua mente, bateu na sua mente e falou: hoje eu decido lembrar, no meio ao caos, no meio à dor, no meio ao sofrimento, hoje eu decido lembrar. Lembrar de quê, pastor? Que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Lembrar que Ele é fiel. Lembrar que a sua fidelidade e a sua bondade me acompanha em meio à dor, em meio ao sofrimento, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E a esperança começa a nascer quando você decide lembrar. Se você entrou aqui sem esperança, decida hoje lembrar. Pastor, mas lembrar de quê? Lembrar que existe um Deus soberano sobre toda a terra. Eu não estou entendendo nada, pastor. Tem gente aqui que entrou nessa noite vivendo uma luta, uma crise financeira, um problema familiar no seu casamento. Pastor, o meu marido, a minha esposa falou que não me ama mais, que vai sair de casa. Querido, é a dor, é o caos, assim como a Babilônia fez ali com o profeta Jeremias, e ele se levantou. Eu vou lembrar.
eu vou lembrar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ouviu, Satanás? Eu vou lembrar que em meio ao não, ao meio ao caos, ao meio à porta fechada, eu vou lembrar que Apocalipse diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Querido, entenda nessa noite que Deus te trouxe aqui para falar algo ao seu coração. Falar: filha, filho, lembra de mim. Lembra de mim. Não lembra do celular. Não lembra dos stories do Instagram. Não lembra ali da rede social. Lembra do que eu já fiz. Oh, Senhor. Lembra do que eu já fiz por você. Queridos, vamos falar a verdade aqui. Se não fosse Jesus, aonde você estaria? Se não fosse o Mestre, aonde você estaria? Muitas das vezes, quando nós fazemos esse confronto, nós já respondemos e falamos assim: pastor, eu não estaria nem aqui. Ou estaria preso, ou estaria na sepultura. Mas a misericórdia do Senhor te encontrou, querido. Cada manhã ela é renovada. Quando você abre os seus olhos, e a palavra misericórdia é dividida em duas palavras. Misericórdia, miser, diz que é algo sujo, algo imundo, algo podre, algo que fede. E a córdia diz: é o amor. É o amor quem encontrou o que era imundo. É o amor quem encontrou o que era sujo. É o amor que encontrou aquilo que fedia, passou a externar o perfume de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a memória que devemos aqui olhar para a Santa Ceia também é conectar com a cruz. Jeremias conectou a memória dele com a esperança, e isso o impulsionou a ele viver o propósito de Deus, a ele continuar como profeta. É isso que fez ele levantar. Jeremias não murmurou, ele lamentou. É diferente. Por exemplo, na UPA, quando eu entrei lá na UPA, levei meu pai e ele estava passando mal. Uma irmã aqui da nossa igreja, e Deus me levou lá, que eu tenho certeza que a ministração de hoje começou lá, quando ela falou o testemunho dela, daquilo que ela fez quando a filha dela estava na gestação. Eu falei assim: ó, esse testemunho eu posso contar um dia? Ela pode, autorizado por ela. Com 22 semanas, há 24 semanas, se eu não me engano, a filha dela foi tomar uma vacina normal de gestação. Levou ela para Campo Grande, no hospital. Chegando lá, mãe e filha, a filha estava grávida, foi tomar a vacina. Quando foi medir a pressão dela, estava 20. E aí, automaticamente, já separaram ela, já levaram, e ela começou a passar mal. Daqui a pouco, senhora fulana de tal, coloque-se a roupa, sua filha vai ter o parto agora. Imagina, irmãos, um dia normal, um dia simples, porém, a dor, o sofrimento, o lamento, as coisas começaram a dar errado, e ela ali, parada, sem entender nada. Daqui a pouco, ó, a médica chegou e falou assim: você quer salvar quem? Você quer salvar a sua neta ou sua filha? Que decisão, irmãos. Que palavra do inferno. E aí ela, como mulher de oração que é, levantou-se e falou assim: não, eu não vou entregar a minha neta e a minha filha em tuas mãos. Eu entrego as duas na mão daquele que pode salvar as duas. E ali eu comecei a chorar, fiquei observando aquela cena. E ela foi e falou assim: pastor, assim quando ela passou
Ela estava com roupa, chegamos normal, daqui a pouco roupa de operação, tem que operar, porque já estava aí a pré-eclâmpsia, que se fala, né? Ela já estava vivendo aquilo. E aí quando ela entrou, ela chegou para a médica: tem como você parar essa maca? A médica: pode se despedir. E ela abraçou a filha dela e começou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E começou a falar o salmo. Ela poderia muito bem, ao caos, murmurar, querido, mas ela fez como Jeremias, lembrou o que pode dar esperança. O que pode dar esperança é a palavra do Senhor. Eu não sei qual é a dor que tem afligido a sua vida, o seu casamento, a sua história. De repente você entrou aqui com uma dificuldade aí física, morrendo de dor, ou o médico falou algo para você. Querido, levanta em nome de Jesus nessa noite. Olhe, lembre daquele que pode te salvar, te sarar, te curar, te restaurar, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Lembra. Bate na sua carne, bate na sua mente e fala: eu ouso lembrar daquele que me salvou, eu ouso lembrar daquele que me libertou, eu ouso lembrar daquele que pode fazer muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. Aleluia. Mas em Lucas 22, 19, a memória conecta com a cruz. Estavam ali, o pastor antes foi muito inteligente, sábio, usado por Deus no domingo, para pregar e falar sobre isso na Santa Ceia. Mas aquilo que me solta, diante de vários versículos, é sempre a palavra memória. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Daqui a pouquinho, querido, você vai estar com o cálice na mão, você vai estar com o pão na mão, e hoje chegou o dia de você lembrar, hoje chegou o dia de você entrar pela porta estreita, hoje chegou o dia de você falar assim: o evangelho é a porta estreita, não é a porta larga. Mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes, nós queremos alargar a porta estreita. Ou muitas das vezes nós queremos, grandes como nós somos, queremos entrar pela porta estreita. E Deus está pedindo para você: ô queridão, com esse eu, com esse ego, com esse orgulho, com esse inflame aí de pombo, né? Já viu aquele crente pombo? Estufa e fala: eu faço, eu sou eu que faço tudo. Queridão, ó, abaixa a bola, diminui o eu, a porta é estreita. A porta é estreita. A porta continua sendo estreita. Existe uma santidade ainda. Existe um temor ainda. Existe a palavra ainda. Existe um sacrifício ainda. Existe um corpo sendo partido ainda. Existe um sangue sendo derramado ainda. Existe uma nova aliança ainda através da Santa Ceia. Ainda existe a porta estreita para você pedir perdão para o seu irmão, para o perdão ser liberado. Ainda existe uma cruz, querido, e louvado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu a cruz. Ele tomou essa decisão. A cruz não era o fim, foi o começo para mim e para você. Obrigado, Senhor. E eu queria que a multimídia colocasse aqui a cruz. Tem como você colocar a cruz aqui no telão? Se você puder, coloque a cruz. Lembre, querido. Lembre. Lembre da cruz. Jeremias lembra e tem esperança, mas Jesus
manda lembrar da vida. A pergunta é: o que tem ocupado a sua mente? A dor? A traição do Judas? A frustração daquela pessoa que você investiu e te frustrou? Saiu falando mal de você? O difícil é, tem muita gente, querido, que está lembrando muito mais da ferida do que da cruz. Muito mais da ferida do que da cruz. E o que eu mais desejo diante de Deus é que você saia daqui entendendo que você tem que trazer sim à memória aquilo que te dá esperança. Mas o que adianta a esperança se não tiver vida? O que adianta eu lembrar da esperança se eu não lembrar de Cristo? Ele é a verdadeira esperança. Se você esquecer da cruz, você acaba dando voz ainda mais à sua dor e ao seu sofrimento. Querido, nessa noite é dia de você renovar a sua esperança, levar à sua mente aquilo que pode te dar esperança. Mas lembre-se de Cristo. E eu fecho essa pregação dizendo que a penúltima frase que Cristo falou na cruz é: eu tenho sede. O meu mestre, o teu mestre, decidiu estar lá, estar naquela cruz, naquele sofrimento, naquela dor. Naquele dia, 2000 anos atrás, Ele tomou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e com as suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi moído, assim como a carne moída é destruída. Ele estava lá, carregando a minha dor e a sua dor. Mas Ele, lá naquela cruz, Ele falou: eu tenho sede. Sabe o que significa isso? Ele está falando para mim e para você: o sofrimento que você passa, eu passo também. O sofrimento que você está passando, Cristo passou também. E pegaram o vinagre e deram para Ele. Nessa noite, igreja, entenda que a penúltima frase foi: eu tenho sede, porque Cristo estava ali falando para todos nós: eu fui também um ser que sofria aqui na terra. Então, independente da sua dor, independente do seu sofrimento, lembre-se da esperança, mas acima da esperança, da vida eterna, daquele que morreu em teu lugar. Diante daquela batalha travada, Satanás não ria, Satanás temia, porque ele foi até o fim no seu propósito. Como ovelha muda, ele estava ali no matadouro, e a morte chegava para ele e falava: agora eu posso tirar a sua vida, agora eu posso tirar a sua vida. Mas entenda, querido, Jesus não entregou a sua vida para a morte. Ele ofereceu a sua vida para te dar vida e vida em abundância. Por isso nós estamos aqui. É em cima dessa lembrança e dessa memória que eu termino dizendo: para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão, mente. Para o sedento, Jesus é a água da vida. Para o enfermo, mente,
Jesus é cura. Para o morto, Jesus é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para o réu, Jesus é o advogado fiel. Para o perdido, Jesus é o Salvador. E se você estava perdido, meu irmão, em meio ao caos, antes de aceitar a Cristo, entenda, Ele te achou, 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 Ele te achou. E se eu fosse você, desse glória a Deus, porque para mim, ouviu Satanás, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Ouviu a minha alma, ouviu a minha alma, ouviu a minha alma. Jesus é tudo, Jesus é tudo. Fique de pé, meu irmão, e vamos fechar esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cante bem forte, meu irmão. Se Ele é tudo para você, fala para tua alma, fala para tua memória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Então, nada além do sangue de Jesus. Sou, sim, eu sou livre. E o que mais? Então, adore, cante, igreja. Oh, oh, oh. Livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada. Eu sou livre. Eu sou. Se você é, proclame. Sou. Sim. Aleluia. Abençoada palavra você ouviu essa noite, direta ao seu coração. Pois assim diz o Senhor: se ouvires a voz que clama, então abra a porta do teu coração. Então entrarei e farei morada, cearei contigo. Se você esquecer a mensagem, que não deveria, pelo menos guarde a primeira frase, aonde ele iniciou: eu sou homem que viu aflição pela vara do furor de Deus. Se o profeta consegue enxergar a aflição, imagina Deus. Imagine Deus. Eu fico feliz quando, e os irmãos podem entrar, os trabalhadores, para servir a ceia. Eu fico feliz quando eu vejo certas passagens bíblicas. Por exemplo, Elias, no capítulo 17, desculpe.
ele diz a Israel, ao rei e a todos, pois a nação estava indo após outros ídolos, a Baais e a Baalins, e a ira de Deus muito acesa contra Israel, não os puniu, não os matou, não os destruiu. Deus sempre dá uma nova chance. Deus sempre dá uma nova chance. Ele viu a aflição, e aí ele envia a vara do seu furor. Algumas pessoas dizem, mas por que Deus permitiu essa tragédia? Tem mil motivos. A sabedoria dele, o porquê, muitas vezes nos falha, desconhecemos, mas o pastor Paulo leu aqui, iniciou, viu o homem de Deus, viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deus sempre traz uma vara de furor para nos dar uma segunda chance, um alerta. Quando Elias se deparou diante de uma nação se desviando, não diz a Bíblia que ele disse que Deus disse. Ele não disse, Deus me disse, Deus me falou, Deus... Não. Ele disse, conforme a minha palavra, não vai chover mais. Acabou. Conforme a minha... Capítulo 17, leia lá. Que cesse o céu para tudo. Conforme a minha palavra, não haverá mais chuva. O homem andava tanto na presença de Deus que às vezes parecia que era Deus nele o tempo todo. Ele não diz conforme a palavra de Deus. Ele não diz conforme Deus me revelou. Ele diz conforme a minha palavra. Acabou. Para a chuva. Ou vocês querem ouvir a voz de Deus, que traz juízo definitivo? Quando Moisés desceu do monte, seu rosto resplandecia. Era um clarão, um fulgor de majestade. E o povo dizia e tremia, ao ponto de terem que cobrir o rosto de Moisés com um lençol, com um lenço, porque eles temiam ver a glória de Deus que se manifestava no profeta Moisés. Mas por que isso? Porque se Deus se manifesta na sua glória total, talvez ninguém sobrevivesse. Quantas vezes Israel disse, não nos fale Deus, fala você, Moisés. Porque quando Deus fala, não, eu tenho medo. Não era para ter. Porque quem anda na presença do Senhor não tem medo, tem temor. Só tem medo quem está cruzando o caminho errado. Mas conforme disse Elias, conforme a minha palavra, não haverá mais chuva. Mas eu digo essa noite, conforme a minha palavra, vai vir chuva em abundância. Conforme a minha palavra, as coisas vão mudar. Eu profetizo sobre você, as coisas vão mudar. O céu se abrirá como um pergaminho, com nuvem ou sem nuvem, a chuva virá. Independente de mérito, merecimento, independente de se você orou o suficiente, independente de se você não fez o suficiente, independente das circunstâncias, assim diz o Senhor, conforme a minha palavra, os céus se abrirão e a chuva virá em abundância. Em abundância. Eu profetizo essa noite, céus abertos, e a prosperidade,
a paz, a reconciliação, a reestruturação, o cumprimento das promessas, o cumprimento das promessas que Ele executou e a bênção das promessas que Ele nem fez. Mas é agradável ao Senhor te abençoar e abençoar essa igreja e esse ministério. Hoje nós estamos debaixo de uma unção diferente. Quando meu neto vem, e outro dia o meu neto disse alguma coisa, se eu fizer assim, você me dá 10 reais? Eu dou. E ele fez. Depois eu fiz. Eu mereço meus 10 reais. Eu mereço mesmo. Eu fiz. Então tá bom. Tá aqui os 10 reais. Eles são satisfeitos. Hoje não é esse dia. Hoje, para nós, não é esse dia. Outro dia eu cheguei, ele veio correndo. Oi, vô. Eu meti a mão no bolso, peguei 10 reais, ó. Isso aqui é para você. Para mim, vô? É. Mas eu não fiz assim assado. Não precisa. Hoje vovô quer te abençoar. Não é mérito, é graça. Essa noite é graça. Você não orou o suficiente, não se consagrou o suficiente, não leu a Bíblia o suficiente, mas assim diz o Senhor: hoje é noite de graça. E eu abro os céus sobre a sua vida e sobre essa igreja. Esse teto não conterá, não reterá, porque assim diz o Senhor, conforme a palavra do meu servo: os céus permaneçam abertos sobre a sua vida. É pela graça, é pela graça, e é de graça para um povo gracioso, porque o Pai está dizendo: hoje eu quero dar, hoje eu quero abençoar. Mas eu não esperava, tudo bem. Mas eu nem imaginava, tudo bem. Te alegrarás no decorrer da semana e festejarás quando te lembrares. A boca do profeta e a boca de Deus se uniram ontem à noite e o fato está consumado. Assim diz o Senhor: eu honrarei a palavra do meu servo profeta nessa casa. Assim diz o Senhor, não por mérito nem merecimento, mas hoje é pela graça do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor: chuva de cura, chuva de bênção, chuva de graça, chuva de prosperidade. Os céus se abrem, porque a boca do profeta se abriu, e o Deus do profeta começa a te honrar. É pela graça, somente graça, e pela graça cantaremos. Somente a graça nos é concedida. Pode vir, diáconos, servir a mesa enquanto a igreja canta pela graça do Senhor. Leva-me além, Aleluia. a todas as alturas, Sim. onde eu ouço a tua Oh. fala de tua justiça pela minha Sim, Senhor. Jesus, esse é o teu sangue. É o teu sangue, Senhor. Tua cruz, Canta, igreja. mostra a tua graça, fala do amor do Pai. E o que mais? Prepara para nós O caminho. um caminho para Ele. Oh. Posso me achegar Sim, Senhor. somente pelo sangue. Oh. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Sim, Senhor.
além do sangue. Nada além do sangue. É pelo sangue De Jesus. que a salvação nos alcança. Oh, glória! E eu sou livre. De dentro da alma, canta de dentro para fora, faz o céu estremecer, declare com a sua fé: nada além do sangue. Nada além do Oh, glória! de Jesus. E Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. sim, Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Aleluia. Nada além do Nada além do sangue. nada além do sangue de Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, e olha, irmãos, essa igreja, só a graça de Jesus. Era um povo que vivia num pecado brabo, os coríntios. Se eu não me engano, tem uma ocasião que Paulo está pregando, o camarada caiu da varanda, estava dormindo na pregação. Como é que alguém dorme numa pregação do apóstolo Paulo? Está muito desligado. Mas a essa igreja, o apóstolo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, está aí na mão de vocês. Eu faço das palavras do apóstolo as minhas palavras, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo partido, deu graças e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido pão, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Você percebeu? A aliança é no sangue. Quando Martim Lutero, que foi um dos grandes porta-vozes da renovação, inicialmente chamada de protestante, porque a igreja católica naquela época estava mandando matar e prender quem era contra, e nessa época a igreja estava construindo muita coisa no Vaticano, e a coleta nos países era muito pesada, porque os reis temiam muito a igreja na época, e a pressão foi grande, e Lutero, não concordando com a forma com que estavam apresentando a salvação, porque quem desse uma oferta maior recebia um documento, um diploma de salvo. Se a oferta era menor, ia ficar no purgatório, que não existe. E se a oferta fosse pequenininha, vai ficar na porta lá de fora do céu. E Lutero, em conflito, buscou na Escritura, encontrou o que a Bíblia fala, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não é por pagamento de indulgência. E aí a igreja resolve matá-lo. Esse padre tem que morrer, ele está gerando
conflito está nos atrapalhando. E aí mandaram uma carta para ele se retratar. Ele disse: não, a salvação não é paga. O sacrifício de Jesus foi por causa da graça. Não é mérito, é bondade. E ele escreveu várias teses, tudo versículo bíblico mostrando onde a igreja estava errada. A tristeza de Lutero é que ele não queria renovar, ele não queria rachar a igreja, ele queria trazê-la de volta para o caminho. E aí mandaram uma ameaça: ou ele se retratava, ou ele seria excluído e morto. Ele pega na carta que mandaram ameaçando, ele escreve as suas teses, e ele, segundo a história, ele escreveu com tinta vermelha e cravou lá no punhal da porta que lhe mandaram o recado: sou lavado pelo sangue de Jesus. Isso é graça, é graça. Portanto, quando lemos isso aqui, é graça. Por semelhante modo, depois de haver compartilhado o pão, pegou também o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, não a velha. Não precisamos matar cordeiro como os levitas, animais no altar. Uma pessoa disse que havia se desligado da igreja no almoço, sem problema, que ela estava indo para um local onde ela ia aprender, como é que é o termo? Aprender a Bíblia do original. Vai aprender o quê? Os sacrifícios sacerdotais? Não precisamos mais. O único sacrifício necessário para a nossa purificação já foi feita: Cristo Jesus. Qualquer outro sacrifício é de tolo, porque não vai substituir o sacrifício de Jesus. E ele não disse: se sacrifiquem. Ele disse: não, celebrem. Isso aqui é uma celebração. Então você vai pegar agora o pão, vai erguer e dizer assim, repita comigo: Senhor meu Deus, em teu nome nós apresentamos esse pão, que na verdade, pela fé na tua palavra, é o teu corpo, a verdadeira comida, o corpo que foi sacrificado, crucificado, vilipendiado, castigado, maltratado pelo chicote do meu pecado. Eu te agradeço pelo teu sacrifício. Não tenho necessidade alguma de me sacrificar. O Senhor morreu por mim, se sacrificou por mim. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. E eu me alimento desse pão, que é a tua carne, pois tu disseste: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Comamos todos, em nome de Jesus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, Erga o cálice enquanto cantamos. pelo preço que pagou. Erga o seu cálice. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Cante, igreja. pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, Cante, igreja. ó meu Senhor. E o que mais? Lavou minha mente e coração. Oh, aleluia. Teu perdão
digno. Sobre o trono está. Oh, aleluia. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Oh, elevo minhas mãos Ao Cristo do que venceu. E o que mais? Cordeiro de Deus morreu por mim, Mais, mas ressuscitou. aleluia, Digno é o Senhor. Mais, mas ressuscitou. Digno é o canta, igreja. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Assim diz o Senhor: não dependerá da tua fé, porque quando é graça, mas dependerá apenas do meu favor, diz o Senhor. Então saberás que o Senhor teu Deus é Deus nos céus e na terra, e saberás que o poderoso de Jacó age nesse altar e fala deste lugar. Portanto, a voz que clama, proclama e recebe a graça que sobre cada um é posta. Em nome do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, receba o sangue da nova aliança, que derramado foi por cada um desse lugar. Graça divina, graça bendita, graça purificadora. Entraste aqui sentindo-se mal com os seus delitos e pecados, mas saberás que o meu perdão te lava nesse lugar. Sairás daqui pisando nas nuvens, sairás daqui com a alma renovada, porque a graça do Senhor está enchendo cada coração. Receba o sangue da aliança graciosa de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Bebamos todos. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Ele vive. Porque Ele vive. Ele posso crer no ar. Ele vive. Então temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do Deus. mais uma vez, porque Ele vive. Para encerrar, porque Ele vive, posso crer no ar, no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão do meu Jesus, que vivo está nas mãos do nosso Jesus. Todo mundo que vivo está. Uma mão no coração e a outra para o céu. Repita comigo assim: Senhor meu Deus, nós profetizamos que esse poder derramado pela tua graça, que abre os céus, seja agora sobre cada casa de paz. Que haja graça sobre graça no anfitrião, sobre os obreiros, sobre a família que vai abrir a casa, sobre os que são enviados, os portadores da paz, os mensageiros da paz. Tu enviaste os 70, nós estamos enviando esses 170. Que o Senhor possa estar com cada um deles. Abre as portas que já estão de porta abertas. Coloca os teus anjos dentro e fora de cada casa, como guardiões, protegendo, guardando. Ó Deus, coloca os teus anjos de cada porta, cada janela, no portão, na varanda, no apartamento, dentro dos quartos. Que o espírito de batalha, de guerra seja acorrentado. Que o demônio de confusão, de tormento, de briga seja acorrentado. Que a falta de paz seja banida. Que a tua paz vá à frente desses mensageiros da paz, desses teus servos que vão levar a tua paz. Senhor, em nome de Jesus, que essas casas sejam revestidas da paz do Senhor. Que o tormento seja arrancado. Que o relacionamento conjugal, marido, esposa, esposa e marido, filhos e pais, pais e filhos, avós, ó Deus, e que alcance todo o quintal e todas as casas. Que a tua paz reine. Que a tua paz seja, ó Deus, um mensageiro libertador.
e que essas famílias se convertam, sejam restauradas, sejam abençoadas. Eu profetizo os céus abertos, e que anjos, arcanjos e querubins e serafins venham sobre essas casas, que haja uma mudança radical, transformações, que a cura acompanhe os semeadores da paz, que o milagre vá com eles e eles vão com o milagre, que a tua presença os consagre e os envie, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já antevemos os milagres que vão e já estão acontecendo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que todos digam amém, irmãos. Vá debaixo dessa graça divina. Você vai ter uma semana transformadora. Amanhã de manhã, alguns já vão estar recebendo a notícia. As coisas já estão essa noite sendo trabalhada. Essa noite o processo já está acontecendo. Vá, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. E até domingo, até novamente nos encontrarmos. Saia cantando, saia louvando.